Vamos então à pergunta de hoje. Eu nunca vi na Bíblia nenhum versículo claro dizendo que um casal não possa ter relações íntimas antes do casamento. Sinceramente, penso que isso seja invenção dos religiosos que acrescentam coisas na Bíblia. Eu quero te desafiar a provar que está errada a minha visão. Muito obrigado à irmã que deixou pra gente essa dúvida, um tanto quanto provocativa, mas eu aceitei aqui o desafio. E você que me assiste agora, também tem alguma dúvida da Bíblia? Coloque aqui nos comentários desse vídeo e a sua dúvida poderá, assim como a dessa irmã, ser respondida aqui no nosso canal com um vídeo explicativo da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar desde já e te pedir que você se inscreva no canal. Aqui embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição para receber sempre estudos bíblicos novos, de segunda a sexta às 15 horas aqui no canal. A gente já tem mais de 400 aqui para você estudar e nós pretendemos chegar a mais de 1000. Então aproveite, participe com a gente dessa comunidade de estudos bíblicos. Se não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com e também autor desse canal. Eu vou te ajudar a entender mais sobre esse desafio de mostrar na Bíblia. Será que relações íntimas antes do casamento é invenção dos religiosos? Vamos ver então se a Bíblia diz algo sobre essa questão. Vamos até a minha lousa de explicações aprender mais. Vamos lá? Então vamos lá. Será que não existe versículo proibindo a intimidade de um casal antes do casamento? Texto na tela. 1 Coríntios 7:9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor esse versículo. Olha só. Sabemos que um dos desejos mais fortes, todo mundo sabe disso, um dos desejos mais fortes existentes no coração humano é o de ter relações íntimas. Os nossos hormônios, o nosso corpo, tudo foi construído por Deus de maneira que pudéssemos ter esse tipo de prazer na nossa vida e de uma forma, obviamente, lícita, boa, gostosa para as nossas relações. Mas como todos os prazeres que temos em nossa carne, o prazer sexual também foi, e muito, diga-se de passagem, atingido pelo pecado. De uma forma que as relações íntimas fora da vontade de Deus tem sido o maior desejo do coração de muitos. E, diga-se de passagem, muitos crentes têm entrado nesse tipo de pensamento e sofrido terrivelmente nas suas vidas. E eu tenho que dizer então que as relações íntimas dentro do casamento apenas não é uma invenção da igreja, não é uma invenção de religiosos, e nós vamos ver no estudo de hoje que o próprio Deus determina aquilo que deve ser feito dentro das relações íntimas. E vamos sim demonstrar aqui vários versículos que falam a respeito disso dentro da Bíblia Sagrada. Mas eu quero começar trabalhando, como eu sempre gosto, com texto. Veja, eu quero que você saia desse estudo sabendo os porquês, sabendo explicar para alguém que te questionar a respeito desse assunto, saber mostrar para o seu filho ou sua filha a vontade de Deus dentro das relações íntimas. Então, como que tudo começa? A nossa análise começa na criação, evidentemente, quando Deus dá orientações ao primeiro casal que serve de parâmetro, de modelo, o primeiro casal que Deus acabara ali de formar. O famoso texto de Gênesis 2, verso de número 24. E Deus explica então ali, quando ele está falando a respeito da união de homem e de mulher, que existe um contexto, que existe uma forma de viver o relacionamento íntimo de um casal. E ele diz, por isso, deixa o homem, observe bem, deixa o homem pai e mãe. O ser humano, então, o homem deixa o seu pai e a sua mãe e aí ele vai se unir à sua mulher, o que traz para a gente aqui a ideia clara da formação de uma nova família. Deixou o ambiente paterno e materno para se unir à esposa, tornando-se os dois uma só carne, o que traz a ideia dentro da Bíblia de relação íntima. Esse texto sozinho já nos traz uma ideia bem clara sobre a vontade de Deus no relacionamento de um casal. Observe que a Bíblia, em nenhum momento, ela dá margem para que você possa ter relacionamentos totalmente deslocados fora de um casamento.
Relacionamentos íntimos, quero dizer, ok? Com qualquer pessoa, em qualquer dia, em qualquer horário, segundo a sua e a minha vontade. Homem e mulher tornam-se uma só carne, que é uma expressão usada para o relacionamento sexual, aqui dentro, né, da poesia bíblica. E isso acontece após eles assumirem um compromisso um com o outro, perante a sociedade e, obviamente, perante Deus, fazendo a vontade do Senhor, que é o texto que nós lemos, deixa o homem pai e mãe, e aí se une à sua mulher. É evidente que o texto fala da relação íntima dentro de uma união de casamento. É lá dentro que acontece essa questão da uma só carne. Deus estabeleceu a união íntima dentro do laço do casamento, e isso desde o início, e não há como negar, não há como achar uma brechinha ali naquele verso. No entanto, eu já ouvi muita gente dizendo o seguinte: mas presbítero, isso é Velho Testamento. É um tempo muito antigo. Lá no Novo Testamento a gente tem um Deus mais bonzinho. E lá no Novo Testamento é diferente. Deus, ele deixa a gente viver o amor. Deus, ele deixa a gente viver aquilo que a gente deseja no nosso coração lá nos tempos do Novo Testamento, no tempo da graça. E a minha pergunta, né, e meu questionamento é: será mesmo que essa pessoa já leu o Novo Testamento? Eu vou mostrar então para você agora algum exemplo, né? Pelo menos um exemplo aqui, e depois mais algumas coisas interessantes a respeito do que o Novo Testamento fala dessas relações íntimas. E para você que me acompanha já faz um tempo aqui nos estudos, eu quero te fazer um convite. Vamos avançar ainda mais no nosso estudo da Bíblia? Eu quero te ensinar a Bíblia em sequência, começando de Gênesis 1, versículo 1, até Apocalipse. Se você quer aceitar esse desafio comigo, primeiro link aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado tem a página com mais informações desse nosso projeto missionário e de estudo bíblico aprofundado e expositivo. Vem estudar comigo. Se tiver alguma dúvida lá na página, tem também o meu WhatsApp pessoal para que você possa tirar dúvidas sobre este material. Olha só o versículo então que nós lemos lá no começo, que vai enterrar essa argumentação. 1 Coríntios 7, versículo 9 diz o seguinte: caso, porém, não se dominem, observe que o apóstolo está falando de um casal. Um casal não consegue aqui, nesse exemplo dele, se dominar. Mas se dominar em que sentido? Ele vai explicar. Caso não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Abrasado aqui no contexto que o apóstolo está explicando e orientando, está relacionado a ter muita vontade de ter relações íntimas. O casal, então, ele quer muito, né, ter esse prazer, essa alegria um com o outro. E o apóstolo Paulo, então, vai dizer aqui: olha, vocês estão nessa fase, não conseguem se dominar, o negócio está quente demais entre vocês, façam, então, esse casamento e aproveitem a vida sexual de vocês, a vida íntima sem nenhum problema. Agora veja, se a relação íntima antes do casamento não é um pecado, como alguns afirmam, por que o apóstolo Paulo aqui não orientou para eles apagarem logo essa chama antes mesmo de casar? Por que o apóstolo não disse: olha, vocês dois jovens aí que estão, né, com muita vontade, vai matar essa vontade, fiquem à vontade, Deus quer que vocês sejam felizes, podem ter relações à vontade. Por que o apóstolo Paulo não orientou que esse casal fosse logo para a cama? E depois, quando fosse possível, que se casassem, se fosse o desejo deles também. Mas se já matou a vontade, não precisa casar não. Por que o apóstolo não disse isso? Veja, observe que o apóstolo, ele orienta que essa chama, esse desejo íntimo, que é algo comum dentro de um relacionamento do casal, essa vontade de ter relações íntimas, que ela seja saciada ou apagada dentro desse contexto que ele utiliza aqui, apenas após o casamento. Por que o apóstolo manda casar primeiro? Fica claro que é porque é pecado que ela seja apagada antes do casamento. Isso não agrada a Deus. Mas, presbítero, por que não agrada a Deus? Que Deus chato, que Deus complicado. Por que Deus não deixa a gente ser feliz e fazer amor com quem a gente quiser? Qual é o pecado de ter relações íntimas antes do casamento? Vamos ver mais alguns versículos aqui para a gente observar, né, a motivação de Deus dentro dessa questão.
Observe o texto agora de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Você vai observar que Deus trata os relacionamentos sexuais incorretos, fora do plano dele, como uma impureza. Ou seja, como algo prejudicial, como algo que vai fazer mal e não bem. O ser humano tem uma percepção de que vai fazer bem, mas não faz. Diz o texto que qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, e eu vou te mostrar que ele está falando aqui, inclusive de relação íntima antes do casamento, esse, diz o apóstolo, peca contra o próprio corpo, ou seja, faz mal a si mesmo. A palavra grega utilizada aqui, ali na palavra impureza, no comecinho do versículo que nós lemos, é a palavra grega porneia. E essa palavra grega porneia, ela tem um significado, ela é aplicada para relações sexuais ilícitas, ou seja, todo tipo de união que não está em acordo com a vontade de Deus, inclusive a relação íntima fora do casamento. No contexto desse texto aqui que eu apresentei para vocês, Paulo vai explicar a respeito de duas uniões. A primeira união é aquela do crente com Cristo, uma união saudável, abençoada, santificadora, uma união que traz bem. Mas Paulo também vai falar de um tipo de união que o crente não pode ter, que é qual? O crente com o pecado. Ou seja, aquela união que faz mal, que traz decepção, tristeza e condenação. E para exemplificar isso, ele utiliza a união sexual com uma prostituta. Ele utiliza um exemplo, uma hipérbole, um caso bastante extremo para mostrar como que Deus se desagrada desse tipo de atitude. 1 Coríntios 6,16, alguns versículos antes daquele que nós lemos agora há pouco, ele diz o seguinte: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Então observe que o apóstolo diz aqui que quando existe a relação íntima de um homem com uma mulher, existe algo que é para dentro do casamento, uma só carne. E esse tipo de união, ele não foi feito para ser exercido fora dos laços do casamento. Os dois, como se diz, serão uma só carne. Então o que o apóstolo está dizendo aqui é que nesse sentido fica bastante claro que nós temos uma menção. Dentre as várias formas de imoralidades sexuais, Paulo está aplicando esse exemplo para mostrar que a relação íntima antes do casamento e as suas outras variações de impureza e imoralidade são coisas que representam um pecado, né, ou vários pecados, e das quais nós devemos sim fugir. Por quê? Porque é oposto à união do crente com Cristo. A união do crente com o pecado leva o crente para longe de Cristo. Não tem condições de manter as duas formas. Agora, presbítero, tem alguma menção positiva dentro da Bíblia Sagrada de relacionamentos fora do casamento, de relação íntima? Alguma vez a Bíblia falou positivamente desse tipo de atitude? Evidentemente que nós não temos nem a mínima, nem uma frase positiva a respeito disso, dizendo que é bom, que não tem problema nenhum, que pode fazer. Não existe menção positiva. Agora observe essa menção que é bastante negativa também. 2 Coríntios 12, 21. E que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe perante vós. O apóstolo aqui se enchendo de tristeza por causa da situação de muitos crentes lá em Corinto. E chore eu. Olha o que o apóstolo está falando. Eu vou ter que chorar sobre muitos daqueles que dantes pecaram, ou seja, que já viviam uma vida de pecado, que ouviram o evangelho e ainda não se arrependeram. Do que? Da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Veja, todas essas três palavras aqui são relacionadas ao uso incorreto da sexualidade. Inclusive, essa palavra prostituição aqui, ela vem da mesma raiz que nós utilizamos no versículo anterior. Todas essas palavras destacadas apontam para o uso errado da sexualidade e que é, então, proibido, que é motivo de choro do apóstolo aqui dentro das suas orientações àquela igreja. Por que ele chora? Porque ele tem esse sentimento?
porque ele sabe a tristeza, a dor, a condenação, as doenças que essas pessoas vão viver em suas vidas. Observe a ênfase no uso de 3 palavras diferentes para enquadrar tais práticas. Sabe o que isso significa? Mostra uma preocupação grande com os abusos praticados na área sexual ali naquela igreja por muitos e o quanto elas desagradam a Deus e, claro, o quanto elas trazem de condenação. E claro, eu não poderia deixar aqui de trazer o que a Bíblia menciona de positivo dentro da intimidade de um casal, para que fique bastante amarradinho e bastante claro dentro de todo esse contexto. A menção positiva que nós temos dentro da Bíblia, o incentivo que nós vemos na palavra de Deus é ao casamento. Exatamente, é ao casamento. Por mais que alguns torçam o nariz, o casamento é descrito positivamente como algo vindo de Deus para a bênção do ser humano e que, se o ser humano utiliza da forma correta, sacia os seus desejos que o próprio Deus colocou ali e também traz paz, alegria e um monte de coisas positivas que vem do próprio Deus para dentro de uma união que ele abençoa e que ele criou. O uso da sexualidade é abençoado apenas dentro dele, do matrimônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra. Olha que interessante. Honrem entre todos o que? O matrimônio, bem como o leito sem mácula. O que significa isso? As relações íntimas sendo praticadas do jeito correto, sem estarem maculadas ali pelo maligno, pelo erro, pelo pecado. Porque diz a Bíblia que Deus julgará os impuros e adúlteros. A palavra impuro aqui é da mesma raiz que nós estudamos lá em Corinto. Vem de pornos, que vem também a palavra porneia. A ideia é clara: relações íntimas que não são bênção, que não são aprovadas por Deus. Deus julgará quem segue a vida dessa forma sem ouvir as suas orientações. Então observe que o casamento é digno de honra. E as outras formas de união que são desonrosas, que desagradam ao Senhor, é claramente apontado então aqui dentro do texto bíblico como algo ruim e que trará julgamento. Deus julgará impuros e adúlteros, que traem as suas esposas ou esposas que traem os seus maridos. Assim, eu vejo que está cristalino como a Bíblia demonstra a vontade de Deus para a intimidade de um casal. Veja, essa intimidade não é determinada pelo que o homem acha que é certo. Ah, mas eu faço o que eu quero. Sim, pode fazer o que você quiser. O homem pode fazer as suas escolhas, mas haverá julgamento, responsabilização. Deus não é homem para que minta. Deus não está brincando quando ele fala qual é o caminho certo e qual é o caminho errado. O que é determinado como certo é o que Deus determinou em sua criação. Quem não aceita isso, infelizmente, sofre muito no caminho do erro. Pode até ter alguns minutos, horas de prazer na sua vida, só que esse prazer se transformará em pura dor, porque os caminhos longe de Deus parecem direitos para muitos, mas ao final, como diz Provérbios, são caminhos de morte. Mas eu tenho certeza que muitos têm ainda essa dúvida sobre esse tema. Por que Deus permitiu então que homens como Abraão, Jacó, Davi, Salomão tivessem várias mulheres? Isso também não é errado? Eu vou explicar tudo isso nesse próximo vídeo. Dê o play nesse vídeo e amplie ainda mais o seu conhecimento a respeito dessas relações íntimas que a gente vê dentro da palavra de Deus. Te espero nesse vídeo. Até a próxima. Fica com Jesus.